Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Olha, espero que esteja muito bem. Espero que esteja tudo muito bem com você. Então, hoje vamos para mais um Pérolas da Mensagem, ok? O que seria o Pérolas da Mensagem? Pérolas da Mensagem é um quadro que a gente, a cada culto que nós pregamos lá em nossa igreja, nós retiramos algumas partículas da mensagem que a gente entende que foi assim um ponto fundamental, um ponto importante para a compreensão do todo, né, da ideia que o Espírito colocou em nosso coração para a gente passar. E a gente pega e comenta após essa mensagem, ok? E aí, no domingo passado, lembrando que hoje é quarta-feira, domingo passado, nós estivemos pregando em nossa igreja com o tema desapontamentos, extremamente relevantes para o nosso crescimento. Os desapontamentos são extremamente relevantes para o nosso crescimento. E aí a gente leu aquele texto de João 13:7. João 13:7, ele fala sobre um contexto. Eu vou falar primeiro João 13:7. João 13:7 fala bem assim, ó, Jesus diz aos seus discípulos: vocês não sabem o que isso significa agora, mas mais à frente, ou seja, após, vocês saberão. Vocês não sabem agora, mas lá para frente vocês saberão o que isso quer dizer. E aí o contexto ali é de traição, né? São os momentos derradeiros de Jesus aqui na terra, e Jesus vai ser traído por Judas, e logo também depois ele vai ser traído por Pedro, e nesse contexto ele menciona essa traição, ok? Então é um momento de desapontamento de Jesus. E por que eu achei interessante trazer isso como pérola da mensagem, destacar isso como algo importante da mensagem? Por quê? Porque nós vivemos em um tempo agora presente em que existem muitas pessoas desapontadas. O que é um desapontamento? Desapontamento é uma frustração, é uma decepção, é uma quebra de expectativa, tá? E aí existe muita gente assim. E pior ainda, existem pessoas que estão vivendo desapontamentos há muitos e muitos anos e ainda não conseguiram se livrar disso, não conseguiram entender, não conseguiram administrar, não conseguiram liberar o perdão para si mesmo ou para outrem. E aí estão vivendo uma vida pesada. Parece até que a força da gravidade impõe um peso sobrenatural 3 vezes, 4, 5 vezes mais que o normal, e essa pessoa não consegue se erguer, essa pessoa não consegue viver normalmente. E a gente precisa aprender com Jesus, que foi a pessoa que viveu o maior desapontamento da vida, o maior desapontamento nesta vida. E se você está vivendo um desapontamento, está sofrendo por conta de um desapontamento, saiba que, olha só, ele não vai ser o primeiro nem o último, porque isso faz parte da nossa vida aqui. Desapontamentos, frustrações, decepções, quebras de expectativas fazem parte da nossa vida aqui. Nós precisamos aprender a lidar com isso. E eu queria fazer aqui uma comparação com Jesus, só para você ter ideia e conseguir vencer através da compreensão de que Jesus, ele viveu um desapontamento terrível, e o desapontamento dele foi muito diferente, muito mais diferente, muito pior do que o nosso desapontamento. O nosso desapontamento é assim: você muitas das vezes poderia ter evitado, muitas das vezes você poderia ter premeditado aquele desapontamento, aquela frustração, aquela quebra de expectativa, aquela decepção, e poderia fugir dela, poderia driblar. Mas olha só, Jesus, ele já sabia, ele é Deus, ele já sabia que seria traído por Judas, ele já sabia que seria também traído, de certa forma, também por Pedro.
Ele sabia que ele ia ser abandonado, ele sabia que ele ia ser dilacerado, né, pelas pessoas, e muitas delas as quais ele mesmo curou, as quais ele mesmo trouxe benefícios. Jesus, ele sabia disso tudo. E a diferença do desapontamento de Jesus para o nosso é que Jesus, ele não podia sair, ele não podia evitar o seu desapontamento. Ele teve que seguir, porque essa era a missão dele, né? A remissão, o projeto de remissão da humanidade consistia em que Jesus, sabendo desse desapontamento, passasse por esse desapontamento, administrasse esse desapontamento e seguisse. Pois bem, foi isso que ele fez, né? Foi obediente até a morte da cruz, vivendo desapontamentos terríveis. E mesmo assim você vai ver que nesse contexto dessa passagem lá de João 13, ele mesmo assim lavou os pés daquelas pessoas que o trairiam depois. Olha só que interessante. Então, meu amigo, queria que você entendesse essa mensagem hoje. Você é minha amiga que está sofrendo com desapontamento, que está sofrendo com desapontamentos há muitos anos. Olha, o desapontamento não administrado, o desapontamento não entendido à luz da Bíblia, à luz da referência maior que é Jesus, é como se fosse uma bola de ferro presa no seu pé. E olha, ela fica lá até quando você não entender, até quando você não querer entender, até quando você não querer liberar o perdão, essa bola de ferro vai ficar presa no seu pé. Então, à luz da Bíblia, a referência que é Jesus, você possa aprender com ele a administrar os seus desapontamentos. Perdoa, né? Dribla isso, vira a página, vamos mudar, vamos seguir para frente. Os desapontamentos, eles são importantes na nossa vida no seguinte sentido, para que a gente use eles como trampolim para ir para um outro patamar, para um outro nível de excelência maior ainda. Então é para isso que a gente deve usar o desapontamento. Cada vez que a gente passa por um desapontamento, vive um desapontamento, nós precisamos sair dali como pessoas melhores, como cristãos melhores, que teve uma experiência daqui para frente. Quando acontecer, se tiver que acontecer, a gente vai saber lidar melhor, vai ter aí uma resiliência, vai ter um calo, né, para poder resistir, uma resistência maior a esses apontamentos. Então, fica triste, não queira dar cabo da sua vida, não queira jogar tudo pro alto. Você tem sim como resolver esses problemas, você tem sim a possibilidade de, junto com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, resolver todos esses desapontamentos, administrar, entender e perdoar, liberar perdão para seguir uma vida dentro do centro da vontade de Deus. Então, que você possa receber essa mensagem e que você tenha um dia, uma semana, um mês, um ano, uma vida maravilhosa em Cristo Jesus, porque Ele veio para que nós tivéssemos vida com abundância. Está lá em João 10:10. Então, que você viva essa tal vida com abundância, reconhecendo, administrando todos os seus desapontamentos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te dê paz.